Você já reparou que na Bíblia, Jesus ele não se incomoda com a falta de frutos. Ele se incomoda com a aparência de que eles existem. Uma figueira cheia de folhas, bonita por fora, vazia por dentro. Essa cena não é sobre uma árvore antiga. É sobre mim. É sobre você. É sobre o nosso tempo, porque folha engana os olhos, mas não alimenta a alma. E hoje muita gente confunde aparência espiritual com transformação real. A aparência de ter fé, a aparência de ser uma pessoa de bem, a aparência de estar tudo sob controle. Nós vivemos na era das folhas. Postamos as folhas bonitas nas redes sociais, mostramos as folhas nos encontros de família, usamos as folhas para esconder nossas feridas e inseguranças. Mas Deus não se impressiona com folhas. Ele procura frutos. E a diferença entre os dois é o que define quem você realmente é, quando ninguém está olhando. Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode virar uma chave dentro de você. Se isso já começou a fazer sentido, curta o vídeo agora. Isso ajuda essa palavra a alcançar quem também precisa ouvir. Vamos voltar para a cena de Jesus em Jerusalém. Ele entra sendo recebido como rei. Multidões agitando ramos, gritos de hosana, uma emoção contagiante no ar. Era festa, era bonito. Era intenso, parecia o auge do seu ministério. Mas poucos dias depois, a mesma multidão, talvez as mesmas pessoas com a mesma intensidade, grita: crucifica-o! Folhas são assim. Fazem barulho, chamam a atenção, criam um espetáculo, mas caem rápido, são levadas pelo vento. Elas representam a emoção do momento, o entusiasmo que não tem raiz. Frutos, por outro lado, são diferentes. Eles crescem no silêncio, no processo lento e muitas vezes invisível. Eles exigem tempo, poda, paciência, eles permanecem. Ir ao culto, cantar, levantar as mãos, chorar e se emocionar não garante uma mudança de vida. Todas essas coisas são boas, são folhas bonitas, mas é totalmente possível viver experiências espirituais intensas e continuar com um coração no mesmo lugar. É possível sentir a presença de Deus no domingo e viver como se ele não existisse na segunda. A multidão que aclamou Jesus tinha folhas nas mãos, mas não tinha o fruto do entendimento no coração. Se você já sentiu que algo na sua vida começou com muita empolgação, mas travou no meio do caminho, fica aqui, porque isso explica muito mais do que você imagina. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. A história de Ananias e Safira em Atos dos Apóstolos é chocante para muitos. Eles não foram julgados por dar pouco. Eles foram julgados por fingir que deram tudo. O problema nunca foi o limite deles, a quantidade. O problema sempre foi a mentira, a hipocrisia. Eles queriam os aplausos da generosidade total, sem pagar o preço dela. Queriam a aparência do fruto, mas ofereceram apenas folhas. Essa necessidade de se cobrir com folhas não é nova. Ela começou lá no Éden. Depois de desobedecerem a Deus, Adão e Eva não correram para pedir perdão. A primeira reação deles foi pegar folhas de figueira para se cobrir, para esconder a vergonha e a culpa um do outro e de Deus. Mas folha não cura a consciência. Folha não restaura a comunhão. Folha é uma solução temporária e superficial para um problema profundo da alma. E aqui está o contraste que muda tudo. No Calvário, Jesus faz exatamente o oposto. Quando lhe oferecem vinagre, uma bebida azeda e humilhante, ele não recusa. Ele bebe o vinagre. Ele aceita a vergonha, a dor, a humilhação pública. Ele não se cobre com folhas de orgulho ou autodefesa. Ele se expõe completamente, engole o sabor amargo da nossa rebelião e, a partir desse lugar de total entrega, ele libera o perdão que nos limpa de verdade. É nesse ponto, no ponto de abrir mão da aparência, de aceitar a própria vulnerabilidade, que muita gente desiste. Mas é exatamente onde a verdadeira transformação começa. No Calvário, o cenário era de derrota total. Um líder abandonado, os seguidores dispersos, a esperança pregada numa cruz. Para quem olhava com os olhos humanos, era o fim, era o caos. Mas não era. Era uma promessa se cumprindo. O apóstolo João ficou ali, de pé, ao lado da cruz. Não porque ele era mais forte ou mais corajoso que Pedro, que fugiu. João ficou porque ele conhecia a palavra. Ele tinha ouvido Jesus dizer que tudo aquilo aconteceria e que a morte não seria o fim. Quem conhece a palavra de Deus não entra em pânico com o cenário. Quem tem a verdade como alicerce não se desespera quando as folhas da emoção caem e o tronco da realidade fica exposto. Enquanto tudo ao redor parecia um caos completo, Deus estava trabalhando em silêncio, tecendo a maior vitória da história. As folhas, as multidões, a popularidade, tudo isso impressiona as pessoas. Mas são os frutos, nascidos na dor, na obediência e na verdade, que revelam quem Deus é. Quando você escolhe a verdade em vez da aparência, quando você decide parar de se cobrir com folhas e se apresentar a Deus como você realmente está,
algo muda por dentro. Uma estrutura interna começa a ser construída. Mesmo que tudo ao redor desabe, mesmo que as circunstâncias gritem derrota, a sua estrutura não quebra, porque você sabe que Deus não termina histórias na cruz. Ele começa ressurreições a partir dela. O tempo das folhas está acabando. A cultura da aparência, da espiritualidade de fachada, está secando. Deus não exige de você fruto imediato, perfeito e abundante. Ele não espera que você nunca fale, mas ele exige verdade. Ele exige que você pare de fingir. Não é sobre parecer forte o tempo todo. É sobre ser verdadeiro na sua fraqueza. Não é sobre a emoção de um culto de domingo. É sobre o arrependimento genuíno que transforma a sua segunda, terça e quarta-feira. As pessoas que decidem arrancar as próprias folhas, que confessam suas mentiras e medos, que param de se esconder atrás de uma imagem, são as que começam um processo real de crescimento. É doloroso no início, é humilhante, mas é libertador. Por outro lado, quem insiste na aparência, quem continua nutrindo as folhas do engano, seca por dentro sozinho, com o tempo. Hoje Deus não está perguntando o quanto você recebeu dele em uma noite de adoração. Ele está perguntando o quanto ele se reconhece em você quando o culto acaba e a vida real começa. É na sua paciência no superdown, na sua integridade, na sua generosidade silenciosa que o fruto aparece. Se essa mensagem falou com você, não pare aqui. Este é apenas o começo de uma jornada. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o que vem a seguir, porque a ressurreição na sua vida já começou. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir.